Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós precisamos ter o entendimento claro que não podemos perder tempo na maneira de vivermos neste mundo. A volta do Senhor está cada vez mais próxima e nós, entendendo o nosso papel, a nossa responsabilidade no mundo, como filhos de Deus, devemos agir e nos mover na direção de cumprirmos o propósito. Devemos andar de modo digno da nossa vocação. Devemos abandonar as obras das trevas e praticarmos obras, ou seja, que o nosso proceder, a maneira de agirmos neste mundo, nas nossas relações e em todas as atividades que fazemos, tem como propósito revelarmos o reino de Deus no mundo, apresentando a salvação de nosso Deus e conduzindo as pessoas ao conhecimento dele e de sua vontade. Por isso, Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 13, do versículo 11 ao 14, afirma: E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pundicícia e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências, ou seja, aos desejos da carne. Não podemos nos ceder aos desejos da carne. Nós precisamos olhar a carne segundo o seguinte aspecto: o fruto que produzimos quando andamos na carne. Expressa o quê? Ira, ódio, arrogância, orgulho, hipocrisia, brigas. Nós procuramos o nosso individualismo e estamos interessados somente em nós e naquilo que seja o nosso interesse. Isto é andar na carne. Todas as nossas ações, tudo que nós fazemos, traduz este pensamento, ou seja, andamos segundo a maneira de pensar de quem está na carne, segundo o pensamento do mundo, que é o pensamento do diabo. Nós precisamos entender, não podemos andar desta maneira. Nós somos filhos de Deus, fomos feito um novo ser, uma nova criatura, nós conhecemos o reino, nós nos arrependemos de nossos pecados e nos submetemos a Cristo. Nós compreendemos que a salvação é pela graça, não mediante o que nós fazemos, não é nossas obras que nos conduzirão ao conhecimento de Deus, mas precisamos entender que somos chamados para vivermos o reino de Deus. E por sermos chamados para vivermos o reino de Deus, precisamos entender que não podemos mais andar segundo a carne, segundo a maneira de pensar de quem está na carne, pois nós somos um novo ser, uma nova criatura, um ser espiritual segundo a natureza de Deus. Recebemos da vida de Deus, somos filhos de Deus, devemos ser imitadores de Cristo, por isso que ele fala sermos cheios, nos revestirmos de Cristo. Isso quer dizer que tudo o que nós fizermos, todas as nossas ações, nossas palavras, a maneira como nós vivemos, deve e tem que traduzir o quê? O reino de Deus, deve revelar Cristo, por isso precisamos ser seus imitadores. Nos revestimos de Cristo quando agimos como Ele. Para isso, a gente precisa abandonar, deixar de praticar as obras das trevas e nos revestirmos das armas da luz. Nos revestimos de Cristo, nos revestimos da maneira de viver que expressa e revela que somos filhos de Deus. Entendermos isso é que é importante. Ao entendermos isso, nós devemos nos mover nessa direção do amadurecimento, da santificação, mas entendendo por que nós nos santificamos. Para que as pessoas possam ver Deus através de nossas vidas. Somos chamados para isso. O tempo se abrevia. A salvação, ou seja, na realidade,
processo que culmina naquilo que é o propósito de Deus está cada vez mais próximo. Não podemos ficar procrastinando, não podemos ser indolentes, mas devemos revelar compromisso com o reino, com a vontade do Pai, com o seu querer, vivendo como filhos do reino. Nós, entendendo isso e compreendendo estas coisas, nós devemos caminhar para a maturidade, para o conhecimento, para a compreensão de nosso Deus, para que a gente possa imitá-lo, não segundo a nossa perspectiva, nem segundo o pensamento natural ou o pensamento do mundo, mas que possamos buscar a Deus para que nós possamos conhecer, compreender a sua natureza e entender que nós fomos feitos desta mesma natureza e por sermos desta natureza precisamos revelar as mesmas obras que Cristo, pois ele é a expressão visível do Deus invisível. E revelarmos o fruto do Espírito através das nossas vidas, andando segundo as virtudes de Deus, é que vai fazer com que nós cumpramos o nosso papel neste mundo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e não ficar perdendo tempo com o que não é importante, como as coisas desta vida, sabendo que elas são meios para cumprirmos o propósito de Deus e não um fim para as nossas vidas. Que a gente entenda isto, compreenda estas coisas e que busquemos a maturidade, o crescimento, a compreensão da vontade do Pai e que a gente amadureça cada vez mais, andando segundo o exemplo de Cristo. Graça e paz sobre a tua vida e que a gente possa crescer, amadurecer e buscar o conhecimento do Senhor, para a glória e louvor do seu nome. Amém.